Boa. É, então, Pronto. assim, exatamente. Acho que dá para tirar esse anúncio aí do oferta especial da Folha no final, embaixo, dá para tirar? Não Não dá sei não, se meu isso. amigo. Ah, se não dá, deixa. Vamos fazer propaganda para a Folha. Temos que prestigiar os colegas que fizeram essa boa matéria, né? Então, assim, essa pesquisa é uma pesquisa da FGV que foi obtida com exclusividade pela Folha e ela mostra alguns recortes muito interessantes, né? Diferente de uma pesquisa eleitoral comum, uma pesquisa de intenção de voto, é uma pesquisa de perfil do eleitor, principalmente o petista e o bolsonarista, mas também um pouco daquele centrista. E o que ela mostra em linhas gerais, né? Ela mostra que, assim, parece que é uma coisa meio óbvia, mas isso a gente já tem esse sentimento, só que agora isso está dado em números, né? Que tanto os petistas como os bolsonaristas eles têm uma crença tão incrustada nos seus líderes, né? Que Lula e Bolsonaro, que eles reputam essa confiança nos seus grupos num nível tão alto quanto a confiança nos seus parentes mais próximos, né? Então, se vocês puderem descer um pouco, tem alguns gráficos que eu gostaria de mostrar, descer um pouco essa matéria aí, ô Felipe, que eu gostaria de mostrar os gráficos dessa É o matéria. Yuri que tá com ela Ah, aberta lá. Yuri, se eu conseguir descer a matéria, eu gostaria de mostrar os gráficos. Então, ela tem. Vamos ver se a gente consegue visualizar aqui. Se der para aumentar, acho que vai ter que aumentar um pouquinho. Mas passou o gráfico já? Mais para cima. Não está aí. Ah, ele não está abrindo, rapaz. Que pena. O que houve aí? Acho que é alguma. Não está abrindo o gráfico. Mas, enfim, eu vou ler aqui, eu tenho essa matéria aberta, então eu leio para os nossos telespectadores que nos acompanham, e aí eu vou fazendo essa análise aqui. Você pode deixar essa matéria no ar aí. Bom, o que eles dizem é o seguinte: para o petista, o nível de confiança dele na família, de 0 a 10, é 7,5. Para o bolsonarista, o nível de confiança dele na família é de 8,3, um pouco acima, né? O nível de confiança dessas pessoas no próprio Lula ou no próprio Bolsonaro está parecido com esses indicadores. Por exemplo, os bolsonaristas confiam no grupo bolsonarista, em qualquer outro bolsonarista, numa escala de 7,8. Ou seja, o bolsonarista confia na família, dá nota 8 para o seu familiar, nível de confiança. E nota 7,8, que é 8 também, né? Arredondando, para qualquer outro bolsonarista. Ou seja, qualquer outro bolsonarista para um bolsonarista é como se fosse da família. Merece a mesma confiança de um familiar. O petista, a mesma coisa. Confia na família, uma nota 7,5. E em outro petista também uma nota 7,3, um pouquinho a menos que a família. Ou seja, o que isso mostra, né? Que a polarização ela é muito incrustada, e isso que a pesquisadora diz, inclusive foi em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco, a pesquisadora ressalta isso nessa matéria, é muito interessante, né, que se diz que vai ser muito difícil quebrar essa polarização, porque nós estamos falando de algo que ela chama de polarização afetiva, né? Então a gente levou isso para o coração, né? Então ela segue na pesquisa falando assim, olha, você e vai fazer perguntas mais profundas. Você matricularia seu filho numa escola? Pergunta para o petista e para o bolsonarista. Você matricularia seu filho numa escola dirigida por um petista ou dirigida por um bolsonarista? Então os petistas dizem 61% dos petistas não matriculariam numa escola dirigida pelo grupo contrário. Mesma coisa, mesmo percentual dos bolsonaristas, não matriculariam. É até surpreendente que 40% admitem, até tem matricularia numa escola dirigida, porque talvez escape do controle, né? Não tenha muitas opções, né? Mas 60%, se pudessem, não matriculariam seus filhos numa escola dirigida por alguém do outro grupo político. A mesma coisa até para ir no mercado. Olha, você iria em um mercado mais distante, se soubesse que esse mercado é dirigido se você sendo bolsonarista, e esse mercado mais próximo da sua casa fosse dirigido por um petista, você preferia ir num mercado mais distante?
mesma coisa, 60% dos petistas preferem andar mais para ir no mercado de um petista e 60% dos bolsonaristas preferem andar mais para ir no mercado de um bolsonarista. Chega a ser engraçado se não fosse trágico, né? Porque isso, de fato, mostra o nível de comprometimento emocional que nós estamos, né? Mostra como é que nós vamos para essa eleição de 2026, levando ainda para o coração, e que Bolsonaro, mesmo estando preso, assim como esteve, preso não, né? Não está preso ainda, mesmo estando condenado, possivelmente preso, como esteve Lula em 2018, será um grande eleitor nessa campanha, né? E Lula vai jogar, evidentemente, com essa polarização. Então, essa é uma pesquisa que é muito bacana de ser estudado. Os independentes, né, eles perguntaram também para os independentes, aqueles que se dizem independentes, esses não vêm problema nenhum, de tanto faz colocar o filho numa escola bolsonarista, numa escola lulista, ir no mercado dirigido por um bolsonarista, escola lulista não, escola dirigida, né, por um lulista ou dirigida por um bolsonarista. Como se a gente soubesse, né, quem dirige a nossa escola, mas enfim, é uma pergunta teórica. No mercado também, a gente não vai perguntar se o dono do mercado é bolsonarista ou lulista, mas ela fez essa pergunta e os independentes não têm nenhum problema de ir no mercado mais próximo se for lulista ou bolsonarista. Já aqueles que são os torcedores, né, eles andam um pouco mais. Ou seja, há, de fato, um sentimento incrustado que privilegia, né, essa rede, e você não tem confiança e não quer, e você evita de todo modo qualquer ligação que tenha com o grupo oposto. E a mesma, e essa pesquisa ela destrincha essa e outras perguntas, vale muito a pena conhecer. Por isso que eu quis mostrar aqui para vocês. É uma pena que não tenha entrado aqui os gráficos, mas quem tiver acesso à Folha de São Paulo, essa matéria saiu anteontem, né? Acho que é do dia, estou vendo aqui, do dia 18, né? Então, não, isso aí faz 4 dias, e realmente ela é uma matéria muito interessante, uma pesquisa que vale a pena. E é legal porque ela acaba corroborando até o que outras pesquisas, né, já mostram sobre a polarização, sobre essa questão da polarização afetiva e de como esse tipo de sentimento pode ser trabalhado pelos diferentes grupos políticos em uma eleição, né? Então, esse sentimento ele é muito mais trabalhado hoje pelo bolsonarismo do que pelo petismo, pela esquerda, porque eles sabem que ele existe e conseguem transformar isso em voto ou em aprovação de governo mesmo, né? O governo tá ruim, mas ele é dos nossos, ele é de quem apoia, então eu tô com ele. E isso é muito comum, né? No interior de São Paulo isso é muito comum, mas em várias regiões do país, eu acho que você tem hoje ainda o prefeito de Cuiabá, o Abílio Brunini. Ele acho que é um exemplo grande disso, né? Ele está fazendo um governo terrível até agora, com muitas reclamações populares, mas ainda mantém uma aprovação, porque ele é 100% bolsonarista e toda vez que o calo aperta, ele joga para essa bandeira. Exato. E tem uma questão que eu acho também que é interessante, porque em várias pesquisas mostram um percentual grande de pessoas que estão cansadas da polarização. Exato. A gente vê várias pesquisas. Eu estou cansado da polarização, mas quando a gente vê esse tipo de coisa, e não só essa pesquisa, mas de outras pesquisas, fica mais claro que as pessoas, na verdade, elas estão cansadas do outro. Exato. Elas estão cansadas do outro lado da polarização. Exatamente. Né? Ainda são 2 terços. Ainda são 2 terços esses. O que elas não querem é que o outro lado fale. Não é que ela está cansada da polarização, ela não está disposta a abrir mão do seu candidato ou da sua visão de mundo para que o Brasil fique menos polarizado. Ela quer que o outro lado não fale. Exatamente. Muito bem colocado. Então, quando a gente vai trabalhar com eleição, ou com política, você tem que levar isso em consideração. Né? Olhar para uma pesquisa fria que fala lá em que as pessoas estão cansadas da polarização, não necessariamente isso é
É a verdade, né? Às vezes elas só não querem que o outro fale. Exatamente. Todo mundo, com certeza, o petista está cansado da polarização, mas ele vai continuar de pé enquanto tiver o bolsonarista e vice-versa, né? Então, isso que você trouxe é muito importante e se liga com outra questão que a gente tem falado aqui nos maquiavélicos, que é a questão das chances reais da terceira via, né? De uma suposta terceira via e de um candidato bolsonarista representando Bolsonaro ou de um candidato representando Bolsonaro em 2026. Como nós já analisamos aqui, quanto mais ligado ao Bolsonaro, ou seja, um candidato para passar para o segundo turno hoje, ele precisa estar com o apoio de Bolsonaro. Porém, lá no segundo turno, ele vai carregar a rejeição a Bolsonaro de todos esse outro polo, né? É lógico que quem vai definir essa eleição é aquele terço do meio, né? Nós estamos falando de 2 terços, 1 terço bolsonarista, 1 terço petista e 1 terço e aquele terço intermediário que não é nem de um lado nem de outro. Mas é aí que se concentra uma única possibilidade de haver uma terceira via, seja um candidato que não seja muito ligado a Bolsonaro, que possa ir para o segundo turno com menos rejeição do que Bolsonaro. Porém, o grande desafio para esse candidato é justamente passar o segundo turno sem o apoio de Bolsonaro. E aí é que é difícil, por exemplo, um Ratinho Júnior, ou é o hoje... plano do Centrão, né? É o plano do Centrão, exatamente. Um Ratinho Júnior, que não é tão ligado a Bolsonaro quanto o Tarcísio, que tem uma dívida muito grande de gratidão com Bolsonaro, que já prometeu que a anistia será o primeiro ato dele se for eleito presidente, então ele está umbilicalmente ligado a Bolsonaro, esse não consegue se livrar da rejeição de Bolsonaro no segundo turno. Agora, um Ratinho Júnior não teria essa grande ligação com o Bolsonaro no segundo turno. O PT não poderia dizer, olha, Ratinho é Bolsonaro, mas pode dizer tranquilamente, Tarcísio é Bolsonaro. Né? Ratinho até teria o apoio dos bolsonaristas por osmose, mas não é um bolsonarista clássico. E outro que apareceu hoje no noticiário, embora eu acho que ele está mais de olho no seu estado, é o Ciro Gomes, que aparece com 15% nas pesquisas nacionais, que hoje voltou ao PSDB, que não tem uma ligação nem com Bolsonaro nem com Lula, mas o desafio dele seria passar um segundo turno sem apoio de nenhum dos dois. Esse é um grande desafio, né? Mas ainda temos muita água para rolar debaixo dessa ponte até a eleição. O desafio do Ciro seria conseguir unir o PSDB em uma candidatura, né? Esse é o primeiro. Ninguém consegue fazer desde o Fernando Henrique, pelo menos, não consegue unir o PSDB numa candidatura. Dória que o diga, né? Dória que o diga.